Falando de Vida. Oferecimento. Ative a Saúde, paixão por cuidar de você e Anjofer, materiais para construção. Para que você tenha uma melhor qualidade de vida, a Mensagem apresenta um programa que auxilia o seu dia a dia. Saúde, dicas, prestação de serviço. Falando de Vida está no ar. Falando de Vida. Apresentação: Ana Lúcia Ferreira. Meio-dia mais 20 minutos. Olá, boa tarde. Já estamos de volta com mais uma edição do programa Falando de Vida. Hoje é dia 15 de agosto de 2019, uma quinta-feira, e o programa Falando de Vida tem a apresentação de Ana Lúcia Ferreira, a coordenação de jornalismo é de Donizete Eugênio, a mesa de som de Antônio Márcio Buim e a direção é do padre Luiz Fernando Soares. E a partir de agora, a Rádio Mensagem abre espaço para divulgar aqueles fatos que interferem diretamente no seu dia a dia. Falando de Vida. E o tema do dia. Após a conclusão da votação pela Câmara, a proposta de emenda à Constituição, PEC, da reforma da Previdência, será encaminhada para o Senado. A expectativa de senadores pró-reforma é concluir a análise da proposta até o fim de setembro. Eles são contrários a alterações no conteúdo da PEC, aprovada pelos deputados, a fim de agilizar a promulgação da emenda constitucional e a entrada em vigor das novas regras de aposentadoria. Para os parlamentares favoráveis à reforma, eventuais alterações, como a inclusão de servidores de estados e municípios nas novas regras, devem ser feitas em outra proposta, que vem sendo chamada de PEC paralela. Senadores contrários à reforma, no entanto, defendem um debate mais longo no Senado e também a possibilidade de promover alterações na PEC principal aprovada pela Câmara. Se for modificada pelos senadores, a reforma terá de voltar para nova análise pelos deputados. Enquanto isso, a regra é clara: vale o modelo atual de previdência. E aí eu pergunto: ô doutor, então me ajuda aí, vai, posso me aposentar antes que mude tudo? Ê, Marcão, chora, Marcão. Daqui a pouco ele aposenta, né? Claro que a gente brinca aqui, mas não quer que ele se aposente, não. A gente quer que ele se aposente, mas ao mesmo tempo não queremos. Queremos ele aqui na Rádio Mensagem, né? Fica aqui com a gente, que a gente gosta muito de você. E pra falar de aposentadoria do Marcão, quem tá no perfil dele, quem não tá também, toda essa questão da reforma da Previdência, a gente recebe aqui nos nossos estúdios também o Marcão, que é o Marcos Vinícius Carvalho Rodrigues, o nosso advogado especialista em Previdência Social aqui do município de Jacareí, sempre colaborando e trazendo luz aos fatos no que tange à Previdência Social. Dr. Marcos, muito obrigada mais uma vez, seja bem-vindo, viu? Boa tarde a todos, e eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. E você, claro, participa conosco através dos nossos telefones 3954-3010-3011 ou o nosso WhatsApp, que é o 97411-0125. Tem muita gente que não consegue fazer aí a pergunta para os advogados, depois fica bravo com a gente no jornal, mas é que é muita pergunta de manhãzinha. Esse horário é um pouco mais tranquilo, então dá para avisar aí, mandar um zap para quem está ouvindo a Rádio Mensagem, para participar até 1h da tarde. A gente vai ter bastante tempo para esclarecer as dúvidas também. Doutor, vamos começar por aquele assunto que é o imbróglio do momento aí, é o assunto que trava o Brasil nesse momento, que é a reforma da Previdência. A reforma, ela está no Senado neste momento, ela passou pela Câmara, teve todo ali um momento simbólico, até o presidente da Câmara quase que chorou publicamente, alguns canais de televisão entregando o texto da reforma. Guardadas as devidas proporções, a gente sabe que ele fez de fato um esforço muito grande, mais até do que cabia a ele enquanto chefe do Legislativo, né, considerando o esforço do presidente Bolsonaro, para que isso acontecesse, né, que era um ideal desse governo, que é um governo de característica liberal.
Agora, isso tudo não é o suficiente. Nós temos esse projeto que foi enviado para o Senado. Minha pergunta para o senhor é o seguinte: do que o senhor tem acompanhado, os senadores devem mudar alguma coisa significativa, principalmente em relação aos estados e municípios? Olha, Ana, eu creio que sim, né? Esses apartes sempre ocorrem, né? E essa forma de fazê-lo, né? Essas emendas constitucionais, tem esse trâmite exatamente para essa situação, né? Para que sejam analisados todas as situações, para que seja uma lei o mais perfeita possível, né? Tem um calendário, logicamente, né? Já proposto pelo presidente da comissão, que eles pretendem, né, votar em primeiro turno no Senado agora em 14 de setembro. E, salvo engano, em segundo turno no dia 2 de outubro. Então, eles esperam que até no início de outubro já tenham uma situação, né, já mais palpável junto ao Senado. Mas pode acontecer, né? O que você acabou de levantar. Mais situações, inclusões, retiradas, discussões. É um desgaste tão grande, demais, né? Nossa, demais. a gente vê por eles, todos eles, né? Mas assim que tem que ser, Ana. Assim que tem que ser, assim que funciona. Poxa, né? Não, e muitas vezes, Ana, a gente já tem diversos, que tem todo esse trâmite, e sai coisa errada. Ainda tem que fazer retificações. Aí tem que fazer de novo, né? Exatamente. Tem que atualizar, fazer novas reformas, enfim. Então é assim que tem que ser feito mesmo, para evitar o maior número de erros possíveis. O presidente Bolsonaro disse ainda o ano passado, enquanto ele estava em campanha, que a proposta que passaria não é a proposta ideal, mas a que passa. Isso ele usou essa frase ainda em campanha. E a gente sabe que foram feitas várias adaptações, né, do texto original, ainda da campanha, o primeiro texto do Paulo Guedes e o texto que passou aí pela Câmara dos Deputados. Se o senhor fosse fazer uma avaliação a grosso modo, o senhor diria que daquele texto inicial, quantos % passou e vai agora para o Senado? Assim, olha, de tudo aquilo, 70% passou. Eu creio que seja por volta disso, Ana. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas é por volta de 60% a 70% foi, né? Agora, o problema é o seguinte: aonde vai chegar, né? É a nossa preocupação, né? E se ocorrerão mais mudanças, se sairão mais coisas que ainda não saíram da questão da Câmara, né? Mas é por volta disso. Então, acho que tá, como ele disse, é o que passa, né? E já saiu bastante coisa, ele né? foi bem realista, né? Ele foi bem feliz na fala dele. O presidente que não anda dando muitas bolas fora, né? Ultimamente está dando bastante bola fora, mas naquele momento ele foi muito feliz, né? Justamente eu dou essa puxada de orelha aqui no nosso presidente Bolsonaro, né? Por conta do que a gente espera dele, né? Enquanto chefe de Estado, nesse momento, para ajudar a reforma, é necessário, olha, boca fechada, né? Ele ajuda muito não falando nada, ou não falando nada errado. Eu também concordo nesse sentido, né? Acho que precisa falar o que necessita, exatamente, né? Porque tudo aquilo que foge e que não agrega só atrapalha, né? E neste momento de necessidade de soma, né? Para efetuar as votações, quanto menos bobagem falar, melhor, né? Com certeza, né? E aí depois ele fica recebendo o eco desse barulho todo que ele mesmo faz, né? Então, a gente entende, né, que a gente não está entrando na questão do mérito das ideologias colocadas pelo presidente, daquilo que tem valor para ele, isso diz respeito a ele e ao governo. Mas eu acho que uma coisa todo mundo concorda, quem está de um lado, de lá e do lado de cá. O presidente tem que ponderar um pouquinho mais o que ele fala, ele não está no boteco, né? E isso atrapalha muito o sistema político hoje, nesse momento de redes sociais, né? É simples, né? O que não agrega não se fala, né? Não se fala, exatamente. 12:28. Antes de eu começar aqui as participações, doutor, só um rápido esclarecimento. O Paulo Guedes, que tem uma escola liberal, né, muito conceituado, inclusive economista, que é o carro-chefe desse projeto do presidente Bolsonaro, ele colocou agora, recentemente, essa questão da possibilidade de ter uma nova forma de contribuição, que me fugiu agora o nome, que o senhor vai lembrar, que é essa forma de contribuição semelhante à previdência privada, né? Ele já havia falado disso num passado recente, agora voltou a tocar nesse assunto também. Sim. Eu queria saber o que o senhor pode falar para a gente sobre isso. Olha, Ana, realmente, na verdade, terceirizar a contribuição, entre aspas. O que mudaria?
a forma de regime de contribuição. Porque a diferença básica entre a Previdência do INSS, ou de regimes de Previdência, né, em geral, e o regime da Previdência complementar ou privada, é o regime que ela ocupa. Nos de Previdência, como é do INSS, a regra é um sistema de solidariedade. O que significa isso? Você recolhe para um todo, você não recolhe somente para o seu seguro, né? Você recolhe para um bolo, depois você vai lá pegar o seu pedacinho. Pegar o seu pedacinho, exatamente. No regime de capitalização? Agora veio a palavra. Capitalização. Então, no regime da Previdência Privada, é o regime de capitalização. Significa o quê? Você contribui para o seu bolo e você vai comer o bolo sozinho. Acho que fica bem fácil assim para a pessoa entender. Então, essa é a principal diferença entre os regimes, né? No mais, não tem maiores diferenças não. Mas o que acontece é que a gente tem exemplos de outros países que fizeram isso e não houve muito êxito. O Chile, por exemplo. Por exemplo, é um caso, né, que fez isso e as notícias de lá não são as das melhores. Né? Devido, principalmente, eu digo aqui que, né, não sou nenhum pessimista, né? Aliás, acredito ser bastante otimista, esperançoso de que melhore tudo, mas o Brasil não tem uma cultura de poupança, de guardar dinheiro. Então, um regime desse tipo, há necessidade de ser muito, a gente brinca, né? Tem que ser Caxias, tem que ser sempre ali efetivo. E o brasileiro não tem essa cultura de contribuição efetiva, né? O próprio INSS, que a gente tanto fala aqui, é um exemplo, né? O sujeito só contribui quando é obrigatório mesmo, que quando demanda o regime facultativo, você vê que é muito pouco, né? Mesmo a gente aqui falando, insistindo, reiterando que a pessoa precisa contribuir, a gente infelizmente sabe que são poucos os que fazem. Então, acho que esse é o grande problema da instauração deste regime. Sabe, doutor, eu acho que assim, só fechando esse assunto da capitalização, eu entendi que é uma possibilidade, né? Não é, ele está oferecendo a possibilidade para quem quiser optar por esse regime. Entendi que é isso. Sim, mas, é uma possibilidade. Mas neste projeto de reforma não passou. Não passou, isso exatamente. Já está fora isso aí. Então não entraria, nesse momento não entraria. Não. Eu percebo, doutor, que assim, pelo menos é uma percepção minha, muito particular, assim, as pessoas que têm uma postura de acreditar que vão conseguir receber algum benefício do governo, elas assim o fazem porque elas viram pessoas próximas conseguirem esses benefícios. E aí, desconsiderando que são casos pontuais, casos específicos, que às vezes a pessoa entrou na justiça, que já estava há muito tempo tentando, desconsiderando tudo isso, ela vê, bom, se fulano, cicrano, beltrano conseguiram, eu também vou conseguir encostar, eu também vou conseguir o meu benefício. Eu acho que a função da Rádio Mensagem nesse momento é alertar as pessoas para que esse tipo de situação não existe mais, né? Não caia na ilusão que vou conseguir um benefício, vou dar um jeitinho. Isso está acabando de uma vez por todas. E a gente espera que acabe de vez, né, Ana? Na verdade, é um termo pejorativamente usado, né? O encostar. Vou me encostar no INSS. Pô, isso dói, né? Dói para as pessoas sérias, né? Porque, na verdade, quando se usa essa situação, é que, sendo o INSS um seguro, a pessoa estando comprovadamente incapacitada de trabalhar, ela afasta do trabalho para gozar o benefício para o qual ela contribuiu e pelo qual o INSS é o segurador, né? Então, usar o termo encostar é muito pesado, acho que já foge da situação mais contemporânea, né? Não deve-se usar legal, isso. E pensar assim é um absurdo, né? Porque a gente sempre frisa aqui que, mesmo fazendo um esforço, às vezes a gente sabe que é difícil, as famílias, às vezes várias pessoas da mesma família desempregadas, né? Mas tentar fazer um esforço de contribuição para o INSS. Por quê? Porque quando falta o emprego, enche o INSS, né? Nós estamos aí,
né, onde 4, 5 anos de crise. Um gargalo absurdo. Absurdo. Desemprego falam, né, formalmente, de 13 milhões de desempregados. Fora os né? Desalentados, fora todo Oficialmente 13 milhões, isso, né? né? Oficialmente 13 milhões. Eu acredito que seja no mínimo um triplo disso. No mínimo, né? Então, o INSS, a pessoa sendo segurada e comprovando a necessidade e os requisitos, tem benefício. Às vezes não a contentam, demora um pouquinho, a demanda judicial, muitas delas, mas recebe o benefício. Recebe. O INSS, por exemplo, os atrasados do INSS são pagos a contento, sem maiores problemas. Os precatórios, que são aqueles valores acima de 60 salários mínimos, né? Hoje quase 60 mil reais, são pagos anualmente sem maiores problemas. Já isso há pelo menos uns 12, 13 anos, sem problema algum. Não tem calote nenhum nesse sentido. Então, às vezes demora, mas, repito, contribui, faça um esforço que tem retorno. Maravilha. Hoje a gente está conversando aqui com o Marcão, o Dr. Marcos Vinícius Carvalho Rodrigues, trazendo informações então de Previdência Social, e já temos aqui várias participações. A gente vai a um rápido intervalo e já voltamos com a sua participação pelo WhatsApp e também ao vivo. Voltamos já já. Estamos apresentando Falando de Vida. Mensagem 1470 AM. Nossa missão é evangelizar. Para tudo na vida, o essencial é ter saúde. E o ideal é ter o plano de saúde da Ativia. Conheça a Ativia. Temos o plano de saúde ideal para você, sua família e seus colaboradores. Qualidade e economia? Faz um Ativia ideal. Qualidade e abrangência? Faz o Ativia essencial. Venha nos conhecer e surpreenda-se. São mais de 14 opções de planos à sua disposição. Central de Vendas 0800 7727 888. Visite nosso site www.ativia.com.br. Voltamos a apresentar Falando de Vida. De volta com o programa Falando de Vida, hoje conversando sobre Previdência aqui com o Dr. Marcos. A gente já abre esse bloco com uma participação agora por telefone. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É a Creuza. Oi, Creuza, tudo bem? Tudo bom. Pode fazer sua pergunta. Eu queria saber, vou fazer 60 anos, agora dia 6 de dezembro. E eu tenho 18 anos já pagos do INSS. Eu vou ter direito assim, para receber agora, posso dar entrada esse ano ou vou ter que esperar 62 anos? Legal sua pergunta, Creuza. Muito obrigada, viu? De nada, tchau, obrigada a vocês. Tchau. Então, 60 anos agora em dezembro e 18 anos pagos. A pergunta da Creuza é bastante interessante para a gente poder esclarecer, né? Olha, a gente sempre fala em Previdência, o que manda é a legislação do momento em que a pessoa vai requerer o benefício, salvo eventualmente direito adquirido. Mas o caso da Creuza dá para a gente explicar o seguinte: com base na legislação atual, que é antes da reforma. Esquece, a reforma ainda não aconteceu, era só um projeto. É só um projeto. Né? Estão sendo voltados, aquela coisa. Com base na lei que vigora atualmente, né, a Creuza precisa dos 60 anos de idade mínimo, que ela completa lá em dezembro, e da carência mínima de 15 anos. Ela já tem a carência, mais um pouquinho até a carência, e precisa completar os 60 anos. Se ela completando 60 anos ainda não houver qualquer mudança de reforma, ela aposentará tranquilamente. Agora, correndo a reforma, eventualmente ela terá uma regra de transição a ser cumprida. Então pode ser que ela não aposenta com 62, mas não vai ser com 60 só também. Vai ser um pouquinho mais, né? Então a gente precisa esperar acontecer a reforma. Se essa reforma acontecer antes dela completar os 60, ela terá certamente a regra de transição. Se não ocorrer reforma qualquer até o momento que ela completar 60, ela aposentará tranquilamente com base na regra atual. A Creuza tem que ficar de olho, então, Creuza, fica atenta aí ao noticiário, se essa aprovação, né, se o presidente vai sancionar essa reforma antes do seu aniversário.
né? Porque se ele fizer isso antes do dia 6 de dezembro, você provavelmente vai entrar na regra de transição. Significa dizer, como o doutor disse, que você não será tão prejudicada, né? Você não ia perder isso por tão pouco, por meses, uma coisa muito pequenininha. Não, você não seria tão prejudicada assim. Mas se por via das dúvidas essa reforma só for sancionada em janeiro do ano que vem, ela entra na regra atual. Exatamente. Vamos aqui uma participação também, eu vou ler aqui pausadamente, vamos ver se o doutor consegue esclarecer. A Fátima do Vista Verde disse que para uma conhecida, a pergunta é a seguinte: a pessoa viveu com a família na zona rural e o pai era lavrador e até consta aí a certidão de casamento. E a filha dessa pessoa também ajudava na roça. Essa filha casou aos 20 anos e desde 2009 contribui para o INSS. Já tem mais de 60 anos, então tem 10 anos recolhidos. Pergunta se pode ser completado 5 anos de rural para dar os 15 anos. Sim, excelente pergunta, né? É possível, sim, o uso, né, do período trabalhado na zona rural. No caso da ouvinte, da amiga da ouvinte, é um regime de economia familiar, né? Ou seja, provavelmente a terra era dos pais, e a gente sabe que aqueles que nasceram, entre aspas, na roça, trabalham, né, desde muito pequenos, né? Com 6, 7 anos já ajudam mesmo, né? Ao trâmite laboral da área rural, né? Então pode ser usado sim. E inclusive existe já decisões favoráveis, né, no sentido da aposentadoria híbrida, né, que é o uso do tempo urbano em conjunto com o tempo rural. Então ela pode verificar sim, deve procurar um profissional para poder analisar corretamente o caso dela, pedir os documentos adequados para ela poder eventualmente aposentar-se. Doutora Darcy está perguntando aqui para a gente se mudou alguma coisa na aposentadoria rural. Eu acredito que ela esteja se referindo, então, à reforma. Na verdade, com relação ao rural, não tem nada na reforma que está passando. Já teve agora, recentemente, em janeiro. Inicial. A MP 871, que houve mudança na questão rural, no benefício de incapacidade, novo pente fino, enfim. É a forma de comprovação, né? Até então, exigia daquela pessoa que tivesse trabalhado na área rural certidões dos sindicatos, testemunhas. E isso, na verdade, a MP veio para melhorar, para facilitar. Na verdade, agora a mera declaração daquela pessoa que lá trabalhou, né? E a comprova, né, comprovação através da prova testemunhal, né, para corroborar essa informação, essa declaração da pessoa nesse sentido. Então, no meu modo de ver, ficou mais fácil, melhorou, né, houve melhora, mais facilitação da prova nesse sentido do rural do que era antes. Tá? Mesmo sendo, né, necessário, né, a comprovação também com a prova testemunhal. Há necessidade da oitiva de prova testemunhal. Porque o documento, a declaração, ela só faz início de prova, ela não faz efetivamente a prova. Precisa ser corroborado, repito, pela prova testemunhal. 12h mais 45 minutos, vamos a uma participação por telefone. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É a Maria. Oi, Maria, tudo bem? Tudo. Pode fazer sua pergunta. É que eu dei entrada no LOAS, o BPC, né? Uhum. Dia 26 de novembro do ano passado. Mas até agora, às vezes eu ligo lá, eu entro no site e tá dando como é que eu falo? Em análise. Em análise? Em análise, uhum. Isso mesmo. E você gostaria de saber o que isso significa? Então, eu queria saber se demora mesmo. Eu tenho 65, já vou fazer em novembro 66 e até agora não tenho resposta. Ok, então, Maria, muito obrigado pela sua participação, tá ok? De nada, obrigada eu. Doutor Loas, lembrando que esse benefício aí social, né, que está cada dia mais difícil de conseguir por vias normais, né? É importante o contribuinte, a pessoa ter isso em mente, né? Sem dúvida, Ana. Olha, Ana, a questão que a Maria nos traz, né? Eu até assustei, achei que a Maria tivesse uns 20 anos pela voz, né? Uma vozinha doce. de mocinha. De mocinha. Curioso. Enfim.
caso da Maria é o que tem acontecido muito, né? A gente vem falando isso aí reiteradamente, que há um represamento muito grande de benefícios ainda aguardando análise, né? Mesmo que agora de junho para cá, nós sentimos uma melhora bem acentuada, né? na análise, na concessão de benefícios esses, como o caso da Maria, que estavam aguardando a longa data, né? Então, acredito que já deva estar chegando a análise no caso da Maria para ela, e espero que ela consiga o benefício. Se não conseguir, cabe a ela também recurso administrativo eventualmente e, se não for possível, a demanda judicial. A participação que chega aqui também da Terezinha, ela diz o seguinte: doutor, eu gostaria de saber se a aposentadoria por idade é apenas o salário mínimo ou é um pouco mais dependendo da quantidade o tempo contribuído. Olha, com exceção do benefício de auxílio acidente, nenhum benefício pode ser menor que o salário mínimo, tá? Agora, o cálculo de benefício ele é feito com base nas contribuições de que cada um fez, né? É feito Vamos dar um exemplo rapidinho? Se a pessoa sempre contribuiu o salário mínimo, né? A matemática é 2 mais 2 é 4. Se você sempre recolheu o salário mínimo, o seu benefício é impossível dar outro benefício acima de salário mínimo. Agora, pode ser que a pessoa contribuiu em alguns momentos a valor acima do salário mínimo. Então é feita uma média, né? Vamos fazer a conta assim, ó. Vamos supor que a média é feita por 10 meses. Então eu tenho 10 meses de salário mínimo. Eu divido por 10, vai dar salário mínimo. Agora eu tenho a média de 2 meses de salário mínimo, 2 um pouquinho mais, 2 um pouquinho mais. Então é feita a média disso. Então vai dar um pouquinho mais que um salário mínimo na média. Mais um pouquinho mais. Sempre a média. Média de salários de contribuição. Quais são? De julho de 94, atualizados. Desses todos atualizados, descarta-se os 20% menores, faz a média dos 80% maiores. Deixa eu tirar uma dúvida com o senhor rapidinho aqui. Uma pessoa que queira ganhar o teto do INSS hoje e ela queira contribuir por ela mesma. O teto hoje é 5.000 e pouquinho. 5.800 5.800, quase 6.000. Esse é o teto do INSS. Exato. Eu quero ganhar R$ 5.800 ou o equivalente quando eu me aposentar. Correto. Quanto que está hoje a contribuição se eu quisesse fazer isso espontaneamente para o INSS? 20% sobre esse valor. Que hoje dá vão aqui, 600, nós somos de humanos. R$1.200. Então, olha só, minha gente, para eu ganhar o teto do INSS hoje, eu teria que começar a fazer uma contribuição de R$ 1.200 aproximadamente. Mais ou menos. Mais ou menos. Então, é uma contribuição alta, né, de quem ganha o teto, né? É por isso que são poucas pessoas que ganham o teto também, né? Poucas pessoas contribuíram tanto assim, né? Exatamente. Uma participação agora por telefone. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Eu não vou falar meu nome, não. Eu só queria fazer uma pergunta para o doutor. Pode falar. É sobre aposentadoria rural. Eu faz mais de 6 anos que a advogada pegou meu papel. Ela disse que eu tinha o direito de aposentar porque meu marido era lavrador e eu também sou. E tem tudo o registro dos filhos, 9 filhos. E ela ficou com o papel e passou 6 anos, nada. Aí, quando foi o ano passado, minha filha foi falar com ela falou que ia entregar os papéis. Depois ela correu e deu entrada, no mês de junho, o ano passado. Agora veio uma cartinha falando para mim que eu não tinha benefício. Eu paguei só uns 2 anos, um pouco mais. Mas era rural, não sei se ela não deu rural. Tá tudo nervoso com ela. Queria até que eu fosse no OB e eu não quis ir. E agora não sei o que eu faço. Estou esperando, ela não dá resposta nenhuma. Ok, muito obrigado pela sua participação. E aí, doutor, qual é o direcionamento que a gente consegue dar para nosso ouvinte? Olha, Ana, são 2 situações, né? A primeira situação de ter ou não direito, né, ao benefício. E a segunda, né, se houve inércia, infelizmente, da colega, né, se houve algum erro, uma demora, enfim, que cabe à parte, se assim entender, fazer uma reclamação junto ao AB, né? Mas se a pessoa tem direito ao benefício, há necessidade do pleito administrativo. Se for negado, há a possibilidade da demanda judicial para comprovação do direito e assim ter direito ao benefício, né?
Então, ela deve fazer o que ela bem entender, se for o caso de procurar outro profissional, né, ou insistir com a que ela já constituiu, é direito dela fazer o que ela bem entender. Uma participação que chega aqui para a gente também, doutor, vem do Marcos Martins, que é lá de São José dos Campos. Ele é autônomo e utiliza o código 1007. E ele gostaria de saber se ele poderá se aposentar por tempo de contribuição se a reforma for aprovada. Olha, ele não informa quanto tempo ele tem, né? Enfim, para a gente saber quando ele vai ter direito, né? Mas ele está, mais importante, ele está fazendo, contribuindo, né? Uhum. Agora, o que vai acontecer com a reforma a gente não sabe, né? Mas provavelmente assim que ocorrer a reforma, vai ter que verificar quais os requisitos para a aposentadoria que ele buscar, e preenchendo esses requisitos ele terá o benefício deferido, vez que contribui, né? Que é o mais importante, repito. A participação que chega aqui também da nossa ouvinte, a Helena, ela diz o seguinte: o meu marido tem pago 6 anos de INSS e ficou doente há 1 ano. Ela não conseguiu o auxílio-doença, eles não conseguiram, mas ela pagou esse 1 ano. E agora, ela continua pagando? Ele tem 63 anos de idade. Olha, é o que a gente fala, né? Há necessidade, né? A doença puramente não gera benefício por incapacidade. O benefício por incapacidade, o próprio nome diz, né? Há necessidade de comprovação da efetiva incapacidade de trabalhar, né? Seja ela parcial, seja ela total, né? Houve o pleito administrativo negado, cabe à pessoa, se entender correto, constituir um advogado e buscar a demanda judicial. Na demanda judicial terá nova perícia, análise de todos os requisitos necessários para o benefício, e comprovando ter incapacidade, o benefício é deferido. Doutor, uma dúvida que eu tenho aqui, ouvi alguma coisa em relação à digitalização dessas contribuições também, que é um outro problema aí do INSS, né, de carteiras. A minha nem é tão antiga assim, já tá misericórdia, caiu dentro do TAI, você acredita? E eu tinha acabado de tirar a carteira, ainda fui lá e falei assim, não dá para trocar só a capa, que foi só a capa que sujou. Eu falei, não, você não pode, senão você vai ter problema lá na frente, você tem que ficar com essa capa aí podre, porque caiu uma gotinha de TAI na carteira. Esse problema mesmo de papel, né, de objeto físico, há quantas anos essa questão da digitalização total do INSS? Olha, né, com o novo programa do INSS, né, chamado de Meu INSS, vem buscar exatamente sanar esses problemas, né? A gente já falou diversas vezes aqui, que não basta a gente ter a informação na carteira da gente lá em casa, nos carnezinhos, aqueles famosos carnê laranja que todo mundo conhece. Não basta ter isso em casa. Essas informações precisam estar no banco de dados do INSS, né? Que é o CNIS, né? Então a pessoa precisa verificar se as informações, se todas as informações, todas as contribuições, todas as relações de emprego constam nesse banco de dados do INSS, que é o local mais importante. Constando lá, a pessoa está mais tranquila, porque se eventualmente ela perde um carnê, ela perde a carteira, né? A gente, infelizmente tem, né, pessoas que tem algum problema como você teve, que caiu um produto, alguma coisa e rasurou a carteira. Uma pessoa que não é confiável como Exato. eu. Estabanada. Tendo acontecendo isso, se estiver lá no banco de dados, não tem maiores problemas. Uhum. Agora, se não consta do banco de dados, você perde essa informação, vai dar um trabalho gigantesco, né? Muitas vezes, as empresas que você trabalhou, por exemplo, ainda existem, é possível a busca da ficha de registro, mas muitas empresas fecharam. Não tem como se buscar informações mais acerca desse período. Aí fica complicado, você tem um prejuízo de não computação desse período. Então a principal informação é que conste, né, que você verifique que as informações sobre a sua vida contributiva está no INSS. Estando lá, não tem maiores problemas. Enquanto o doutor falava, eu fiquei curiosa, entrei aqui no Google e digitei CNIS. Na verdade é C de casa, NIS, N-I-S. E aí, minha gente, apareceu aqui o modelo, né, que é um extratão mesmo, é um extrato, isso aqui é meu direito. Eu posso ir lá e pedir isso no INSS, para eu ter certeza, mesmo que estão pagando o INSS. Imagina se não estão, imagina. Então, Ana, agora com o meu INSS, Dana, você vai uma vez só no INSS, cadastra uma senha lá, você consulta da sua casa, do computador. Beleza.
do celular. Olha que beleza. Então é uma vez só que eu preciso ir lá, né? Exatamente, com o seu CPF e com uma senha, CAD-senha, que chama lá do INSS cadastrada, você tem acesso a toda e qualquer informação do banco de dados das suas informações. Maravilha. Então é muito prático. A tendência, né, que as agências do INSS fechem, né? A não ser com relação à perícia, que é necessário a pessoa comparecer, os demais serviços estarão no site, vai ser tudo digital. Ou vai ter as agências de INSS só para perícia, exatamente. Né? Não deve ter muito aí esse tira-teima não no futuro. Centralizações de perícia, de agências para perícia, exatamente. Ó, tem mais umas perguntinhas aqui, eu vou tentar correr para a gente atender até o final. A pergunta da nossa ouvinte, a Lúcia, do Parque Santo Antônio, ela diz que tem 15 anos pagos e 45 anos de idade. Ela gostaria de saber se pode se aposentar. Ainda não, né? Ela tem idade... Muito jovem. Ainda tem 15 anos ainda para chegar nos 60, né? Então, a Lúcia, como ela atingiu o tempo, mas está muito longe da idade, é importante ter isso, né, doutor, em mente. Não é só o tempo de contribuição, é a idade também. Tem que bater os 60 anos e o tempo de contribuição. Na verdade, você tem que verificar qual o benefício que você pretende e cada benefício tem os requisitos que tem que ser cumpridos, né? Então, analisando isso, verifica o que eu preciso ter, né, para, vamos dar um exemplo, aposentadoria por idade. Qual o requisito principal? O próprio benefício fala, né? Eu preciso de uma idade mínima. A idade mínima é 60 para a mulher e 65 para o homem. E o segundo requisito, que eu entendo que é mais importante, que é a contribuição. Qual o mínimo de contribuição necessário? 15 anos ou 180 contribuições, né? Então, tem que estar atento a isso. Que, por exemplo, a aposentadoria por invalidez, há necessidade de 12 contribuições só, né, de carência e comprovação da incapacidade. Então, para cada benefício, existe alguns requisitos a serem comprovados para ter direito ao benefício. Uma participação aqui rápida, estou esperando ainda o retorno do nosso ouvinte. Ela diz o seguinte, sobre cônjuges, no caso dos viúvos, como ficará obrigado? Eu não entendi muito bem a pergunta. Não sei se o senhor consegue ter um raciocínio aí do que a nossa ouvinte está falando. Preocupada com a questão de pensão, né? Muito importante que conste no INSS, por exemplo, informações de cônjuge, informações de união estável, né? Isso pode ser averbado no INSS para quando, na falta de um ou outro, fique mais fácil a concessão da pensão por morte, por exemplo. Né? Então, a gente sempre frisa o seguinte, que nós acabamos de falar, é importante que o cadastro de informações de cada um esteja completo, porque estando completo fica mais fácil e mais rápido a concessão dos benefícios. A gente está encerrando aí a participação, infelizmente nosso tempo se esgotou, né? Algumas perguntas ainda a serem colocadas. O Aparecido do Parque dos Príncipes mandou aqui, doutor, o déficit da Previdência e essa relação com os políticos que ganham muito e se gastam muito também com mordomias. O Aparecido, eu tô igual o seu cachorrinho aqui da foto do Zap, assim, ó, para falar desse assunto, deu uma preguiça, não dá vontade de falar, não. Eu particularmente, Ana, entendo que não há déficit previdenciário. Né? A contribuição que o INSS recebe é superavitária, ou seja, sobra dinheiro. O problema é que o dinheiro do INSS é misturado para outros contas. Fins, exatamente. Esse sistema colaborativo, que é uma coisa boa, positiva, que tinha tudo para dar certo, virou um sistema ruim porque, minha gente, todo mundo quer mamar nessa vaquinha, como a gente costuma dizer popularmente, né? Se a vaquinha fosse só de quem tem direito à vaquinha estava lá bonitinha, vistosa, uma vaca holandesa, linda a beça. Mas todo mundo quer tirar um leitinho da vaca. A vaca tá magra, a vaca tá caquética. É assim pra gente entender, né, doutor? Exatamente. Por isso, exemplo é excelente. Quando alguém vem falando aí de rombo da Previdência e tal, vocês lembram do exemplo da vaquinha, né? Se a vaca fosse de quem pagasse por ela ia estar bonitona. Mas muita gente quer ter direito ao que não tem direito, né? E aí a gente está falando não só de pessoas, a gente está falando principalmente do governo, que fica tirando dinheiro lá da Previdência para outros fins, o que não deveria fazer.
Não é verdade, doutor? Exatamente, direcionando para outros fins. Para outros fins. Doutor, muito obrigado pela sua participação. O senhor volta aqui em breve no Jornal da Mensagem também, né? Se Deus quiser. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e boa tarde a todos. E você fica agora com a alegria de Paulinho Oliveira no Comunicação Total. Hoje é quinta-feira, dia de adoração ao Santíssimo Sacramento. Nós seguimos aqui a nossa vida, o nosso caminho, claro, com muita alegria e sempre contando com a sua participação, a sua alegria também. E a gente se vê, claro, na programação da Rádio Mensagem, amanhã, ao vivo, no Jornal da Mensagem. Um grande abraço e até lá. Você acompanhou na Mensagem o programa Falando de Vida.